E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, hoje a atmosfera vai ficar tensa, o bagulho vai ficar macabro, porque eu vou falar sobre uma das criaturas mais profanas do gênero de terror. E sim, eu tô me referindo ao filme A Freira 2. Bem, o universo de Invocação do Mal é atualmente um dos queridinhos dos fãs do gênero de terror. E claro que eu não sou a exceção. Entretanto, por mais que Annabelle tenha feito muito sucesso nesse universo, foi apenas em Invocação do Mal 2 que, na minha opinião, surgiu a maior antagonista de todos os tempos desse universo. E eu tô falando de Valak. E claro que eu não fui o único que achei isso não, tá? Porque esse personagem despertou tanto a atenção dos fãs que logo foi produzido um filme solo pra contar a história da freira mais profana do cinema. É claro que os fãs sabem que a sequência de filmes da freira se passa anos antes de Invocação do Mal. Então fica óbvio que esse personagem macabro vai sobreviver até o seu derradeiro encontro com Ed e Lorraine Warren. E pra quem assistiu ao primeiro filme, sabe que ele deixou muitas perguntas no ar. Muitas coisas não foram respondidas e a gente, naturalmente, estava esperando que um segundo filme viesse para poder preencher as lacunas que foram deixadas lá pelo primeiro filme. Então foi isso que a Freira 2 fez, né? Bem, não é bem assim. Isso porque a Freira 2 ele consegue ser ainda mais caótico do que o primeiro filme e ele acaba deixando mais perguntas do que respostas. E olha, bota pergunta nisso, porque você entrou no filme achando que ia sair com respostas e você saiu, na verdade, com mais perguntas. Pra vocês terem uma ideia, o hype desse filme estava muito alto porque os produtores venderam ele como sendo o filme mais violento da saga de Invocação do Mal, além de ser um filme extremamente aterrorizante. Bem, eu já posso adiantar pra vocês que realmente esse é o filme mais violento de todos os filmes que a gente viu de Invocação do Mal. Mas não é violento do tipo sangrento, estilo Jogos Mortais, não. As mortes, de fato, elas são realmente mais violentas, mas a direção de Michael Chaves, ela deixa toda a brutalidade para o seu imaginário. Porque a gente ouve gritos, nós vemos perninhas batendo, a gente ouve barulhos estranhos, a gente vê sangue na tela, mas a morte em si não é mostrada. E isso eu achei um ponto positivo, porque ele conseguiu trazer uma atmosfera violenta, mas ele não se desviou por completo da essência da saga de Invocação do Mal. Entretanto, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã das abordagens de terror de Michael Chaves na cadeira de direção. Vamos dar um contexto rápido. O diretor foi introduzido nesse universo lá em 2019 com o filme A Maldição da Chorona, que com certeza é o pior filme que a gente tem no universo de Invocação do Mal. Não existe dúvida de que esse filme é o pior de todos. E como se esse fracasso já não fosse suficiente, Chaves retorna à cadeira de direção para o longa de Invocação do Mal 3, que, galera, conta uma das histórias mais bizarras que os Warren se envolveram. E por mais bizarra que essa história seja, por mais material que ele tivesse, ele conseguiu deixar o roteiro no máximo morno. E aí, assim, eu acho que a Warner, ela tá mais perdida do que estudante em dia de prova, porque eles colocaram na cabeça a seguinte frase: em time que tá perdendo, a gente não mexe. Porque só pensando numa frase como essa é que justificaria ter Chaves fazendo o Invocação do Mal 3 e agora entrando na cadeira de direção para dirigir A Freira 2. Então, baseado nesse background que eu dei aí pra vocês, vocês acham que vai vir coisa boa por aí? Vamos lá, o filme A Freira 2 ele começa totalmente perdido, num ritmo extremamente frenético e meio descomprometido, querendo meio que entregar de tudo um pouco. E essa coisa veloz do filme só serviu para evidenciar uma coisa, de que a direção não sabia que caminho tomar, ela já estava perdida desde o início. Só que por sorte, por obra divina do Senhor, alguém chegou e deu uns bufetes na cara de Chaves e disse assim: rapaz, você tá fazendo uma coisa totalmente louca aí, bora parar, vamos puxar o freio, vamos dar uma respirada, vamos analisar. E aí, a partir de um terço para metade do filme, ele começa a ficar um pouco mais lento e aí começa a ter um ritmo um pouco mais agradável e mais profundo. Uma coisa que eu não posso negar para vocês é que, de fato, há tensão nesse filme. Eles conseguem construir um enredo que faz com que você fique interessado em saber o que é que vai acontecer a seguir, mesmo você sabendo que a cada esquina pode vir um susto. E aí, eu devo dar o braço a torcer e dizer o seguinte, que nesse filme, os sustos, eles são interessantes. Michael Chaves, com o trabalho de câmera, ele conseguiu fazer com que os sustos ficassem interessantes e acabassem fugindo daqueles sustos clichês que todo filme de terror tem. Ah, Iago, então não tem susto clichê? Tem, óbvio que tem. A gente tá falando de filme de terror e filme de terror, ele é conhecido por ter clichês. Então se ele perdesse esses clichês, também não seria tão interessante. Então a gente tem sustos inovadores, quer dizer, inovadores é uma palavra muito forte, mas a gente tem sustos interessantes e a gente tem ainda alguns sustos clichês. Entretanto, por mais que a gente tenha essas boas escolhas, e eu devo
devo salientar que não são muitas, o roteiro ele preferiu apostar em uma história rasa e sem muita pretensão. E claro que esse tipo de aposta só fez prejudicar o potencial do filme. Veja bem, a gente continua tendo uma corrida por um item sagrado, a gente tem novamente aqueles momentos onde o vilão ele dá aquele último retorno para um último confronto, aquele último susto que a gente conhece dos filmes de terror. Só que a questão é que todos esses clichês nesse filme, eles foram trabalhados como sendo a descoberta da pólvora, como se fosse algo extremamente revolucionário e novo. Só que não, tudo isso são elementos que em filmes de terror já são trabalhados e que nós públicos meio que já estamos cansados de ficar vendo isso o tempo inteiro. A gente espera que um filme de terror ele tenha os seus clichês, mas que ele traga sempre um elemento novo à mesa. E infelizmente o roteiro da Freira ele não fez isso. Mas calma, fã do terror, porque nem tudo tá perdido. Porque assim como Invocação do Mal 3, a Freira 2 ele possui um elemento muito interessante que é capaz de segurar essa obra. E eu tô falando dos personagens e dos atores. Nesse filme é claro que a gente tem a presença de Valak, vulgo a Freira do Capiroto, que continua com uma presença extremamente icônica que dá aquela arrepiada aqui, ó, nos pelinhos da nuca. E eu devo admitir que a forma como ela aparece, as diferentes formas como ela aparece nesse filme, foram realmente muito inteligentes e cada forma conseguiu captar uma forma de terror e uma tensão no ar diferente. Então isso aí eu tenho que dar ponto pro diretor. Outra coisa é que a gente tem o retorno da irmã Irene, que é vivida pela incrível Thaísa Farmiga, mas que diferente do primeiro filme, eu achei que nesse filme Irmã Irene acabou tendo seu papel um pouco apagado. Nos momentos em que ela tem o protagonismo, Thaísa dá um show, é simplesmente fantástico, porque essa atriz, assim como Vera Farmiga, elas meio que nasceram para poder fazer esses papéis. Mas mesmo com esse vacilo de roteiro de Irmã Irene, tanto Valak quanto ela conseguem entregar uma rivalidade final muito boa, é bem interessante o confronto delas duas. Mesmo que a reviravolta desse confronto, a forma como ele foi resolvido, pra mim ficasse extremamente óbvia. E eu não tô falando isso porque eu sou extremamente inteligente e peguei as coisas muito rápido, não. Foi porque realmente ficou muito previsível e eu achei que o roteiro deveria ter escondido isso de uma forma mais inteligente pra poder, de fato, aquilo ser uma reviravolta em um momento chave que você ficaria assim, véi, que coisa genial. E acabou perdendo esse elemento surpresa porque ficou muito, mas muito óbvio. Sendo uma história que cumpriu algumas promessas, mas teve poucos pontos de relevância, a Freira 2 acabou pecando em pontos básicos que, se tivessem sido melhores trabalhados, com certeza teriam levado esse filme a um outro patamar. E talvez a coisa que mais me incomodou nesse filme tenha sido o final. O final dele é um corte muito brusco, é tudo muito bruto, sabe? A sensação que eu tive é de que não foi de fato um final, parece que o rolo de filme de gravação acabou e eles tiveram preguiça de botar outro pra poder continuar gravando, porque não tem justificativa, cara. O filme ele termina de uma forma muito bruta, parece que não teve um cuidado em finalizar a obra. Claro que fica assim de uma forma bem sutil no ar uma coisa de que talvez tenha uma continuação, talvez o problema não tenha sido resolvido, fica isso no ar, mas o filme ele termina de uma forma muito bruta, sem nenhum cuidado, não é nada polido. E isso eu acho que é um descaso com quem tá assistindo, porque você fica esperando que vai acontecer alguma coisa e o filme simplesmente acaba. O que salva esse final, essa sensação de falta de comprometimento em encerrar a história, é a cena pós-crédito que a gente tem. É uma cena pós-crédito bem curtinha, mas que ela já faz o que ela promete, que é deixar o nosso coração quentinho e ansioso, porque a gente tem o retorno de rostos familiares que abrem a brecha para uma continuação e talvez uma ligação com o primeiro filme de Invocação do Mal. Então já sabe, né? Nada de sair do cinema quando o filme terminar, porque você precisa assistir essa cena. Por isso eu dou 2.75 almofadinhas pra esse filme, porque apesar de eu curtir essa vibe de deixar mais perguntas do que resposta, fazer com que a gente fique curioso pra saber o que vai acontecer no próximo filme, apesar de eu gostar disso, eu acho que é importante a gente entregar algo pro público, a gente dar uma isca pra manter essa curiosidade e não só ficar com essas promessas que acabam se tornando promessas vagas e muito vazias. Eu acho o seguinte, que a Warner ela tem que parar de se preocupar com essa coisa de mudar de nome, de fazer fusão, disso e daquilo. Ela tem que parar de se preocupar com isso e começar a se preocupar com o que é importante, que é produzir obras de qualidade, porque a Warner tá devendo produzir obras de qualidade, principalmente pro cinema. Ou seja, tá na hora de entender que deixar Chaves na cadeira de direção não é a receita para o sucesso do futuro da saga de Invocação do Mal, porque o cara já cometeu 3 erros bem tosquinhos, porque ele já pode pedir música no Fantástico e com certeza já entrou pro hall da fama dos incompetentes, porque foi só filme médio ou medíocre que esse cara fez. Então, ó, tá na hora de acordar o Warner, porque o estrago, ele ainda não foi feito de forma definitiva, ainda dá pra salvar essa saga, porque o universo de Invocação do Mal
mal, tem muita coisa que pode ser explorada, mas é necessário alguém que saiba conduzir. Então eu espero que vocês consigam fazer isso. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!